bone. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se eu escolhi aqui a playlist correta, mas aí para quem gosta de rock and roll foi legal, né? Mas sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do ano. É um grande prazer ter todos vocês aqui. A gente sabe que parar uma hora aí do seu tempo é complicado, mas eu imagino que a gente preparou um bom conteúdo, um conteúdo bom, importante, que eu acho que de um assunto que está bastante quente no mercado. A gente vai discutir um pouco a respeito do que exatamente o 5G vai nos trazer em termos de inovação. Eu acho que isso que é o mais importante, o quanto o 5G vai impulsionar, acho que o mundo, né? E a mídia tem se falado muito a respeito disso, né? Que o 5G vai ser uma revolução enorme. A gente vai discutir um pouco a respeito com o meu convidado aqui, que eu tenho o maior prazer de trazer. Mas antes de apresentá-lo, eu queria dar algumas instruções que eu acho que é importante. Para todas as pessoas da América Latina, nós estamos fazendo a interpretação em tempo real. Então, a gente vai fazer a discussão aqui em português, mas se vocês quiserem ouvir em espanhol, nós temos uma intérprete que é só vocês clicarem aí em Interpretation e vocês já podem fazer a interpretação também para o idioma espanhol, tá? Isso para ajudar todo mundo até a entender um pouco melhor tudo que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Mas, para mim, é um grande prazer ter essa pessoa aqui. Ela foi... aliás, eu estou trazendo de um dos grandes players, né, de 5G que a gente vai ter agora, que é da TIM. Eu estou falando aqui do senhor Alexandre Dalforno. Fala, Alexandre, tudo bem contigo? Tudo bem, Eric? É um grande prazer estar aqui, como eu falei. Só não precisa me chamar de senhor, não, que me deixa mais velho, tá? Você sabe que esse negócio de chamar de senhor é uma coisa que eu tenho, e eu brinco, é meio que quase uma brincadeira, tá? Eu acho que, mesmo pessoas mais novas falam, o senhor Alexandre Dalforno, o senhor fulano e tal, mas vamos para Alexandre Dalforno, tá bom, muito bem. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Para nós é fundamental, acho que de fundamental importância. Quando eu estava conversando com você um pouco antes da gente iniciar, e a gente tem algumas verticais de
de conteúdo aqui na Ciel Telecom, e essa é uma delas, inclusive uma das que eu mais gosto, no sentido de passar um pouco de educação para o mercado. Então, para mim e para todos que participam comigo nesses debates, eu agradeço realmente, porque no final das contas nós estamos ajudando o mercado. Bom, o Alexandre Dalforno, ele é Head de Corporate Marketing e IoT na TIM Brasil. É um profissional com mais de 20 anos de carreira, de experiência no mercado de telecomunicações, tem mestrado e doutorado em telecomunicações pela PUC do Rio de Janeiro e também é professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e está no Grupo TIM desde 2000, Dalforno, é tudo isso mesmo? Desde 2000. Eu vim da Intelig, né? Então a Intelig foi comprada pela TIM e foi adquirida junto. Rapaz. Parabéns por estar tanto tempo, realmente não é comum. Então, obrigado. Eu só tenho a te agradecer realmente. Bom, gente, vamos dar um pequeno contexto, né, do que está acontecendo, que a gente ouve muito falar a respeito de 5G, e a ideia é a gente falar justamente aqui, o ponto é, para que vocês entendam as revoluções tecnológicas que o 5G efetivamente vai trazer para nós, tá? Bom, o leilão do 5G ele aconteceu o ano passado, em novembro, né, entre os dias 4 e 5 de novembro, e o saldo, olha só, o saldo total movimentado pelas 10 operadoras aqui do Brasil foi de 46 bilhões de reais. E foram licitados ou leiloados as frequências de 700 MHz, 2.5 GHz, 3.5 e 26 GHz. Todas essas frequências foram leiloadas, já preparando para que a gente tenha uma conexão 5G. Agora, seria a partir de quando isso, Dalforno? A partir de quando que a gente pode... Eu quero dar um spoiler já para a primeira pergunta, mas a partir de quando que a gente pode começar a esperar um pouco desse gostinho de 5G? Não, na verdade, o que acontece? O leilão do 5G prevê que as operadoras que bidaram, né, que ganharam a autorização de usar a frequência do 5G, que na verdade a frequência do 5G é o 13,5 GHz, tá? As outras são do 13,5 e o 26 GHz são do 5G, tá. As outras são do 4G. Então, essas operadoras elas têm a obrigação, né, de colocar o 5G nas capitais do Brasil até julho desse ano. Né? Então, a gente pode dizer que em julho desse ano, por obrigação, todas as operadoras as três, né, maiores que pegaram, né, a autorização da frequência vão ter que colocar pelo menos nas capitais. Tá? Então, só que o que está acontecendo é que nós, TIM, estamos preparando, né, para chegar muito mais, né, do que, obviamente, que a obrigação. Né, realmente chegar fazendo uma arrasa quarteirão. Né? E vou aproveitar até para você já falou algo importante, já levantou a bola para a primeira pergunta aí. A mídia tem colocado o 5G, que seria realmente uma virada de chave histórica e altamente importante. Acho que eles estão comparando a invenção da luz, praticamente, para você ver o quanto o negócio está existe um frisson enorme em cima dessa tecnologia. Mas, cara, o que é real, o que é verdade? O que é não verdade, ou pelo menos, não vou dizer mentira, eu acho que mentira é muito pesado, mas o que realmente a gente pode esperar em termos de expectativa de adoção? É tudo isso que a mídia diz mesmo? A gente vai conseguir adotar isso com uma facilidade enorme? Os celulares, as casas, o que é verdade nisso tudo? Vamos alinhar em termos de alinhamento de expectativa. É uma pergunta difícil, né? Porque, na verdade, eu acho que falar o que é verdade e o que não é tem a ver com o tempo, né? Sim. Então, eu acho que o 5G, sim, é uma revolução, né? E ele foi preparado para isso, foi pensado para ser uma revolução nas comunicações móveis. Né? Então, ele é baseado em 3 pilares, né? Um pilar de alta velocidade de conexão, que é o mobile broadband, um pilar de baixa latência, que tem muito a ver com aplicações industriais, aplicações de missão crítica, que a gente chama, então, que é o tempo de resposta para um servidor que está na nuvem, por exemplo, né? Baixíssimo, de 1 ou 2 milissegundos, né? Que é nada, para aplicações de robôs. E o terceiro pilar, que é a questão dos milhares de conexões IoT ao mesmo tempo em uma mesma região. Né? Então, que a gente chama de um IoT massivo. Então, baseado nessas três, o que está pronto, o que está hoje pronto para ser utilizado?
Basicamente, você tem hoje, né, sendo trabalhado, né, para ser instalado a parte de alta velocidade, então as velocidades de conexão de altíssima velocidade, chegando a gigabit por segundo num celular, certo? E a parte de baixa latência, que depende muito da forma como você monta a arquitetura da rede. Você pode chegar também, que o 5G prevê, você chegar a baixíssimas latências, né? Então, mas o que isso habilita, né? Habilita diversos casos de uso, né? Esses três pilares, habilitam diversos casos de uso em diversas verticais diferentes. Então, o que a gente fala é que o 5G realmente ele traz uma revolução não para o usuário final, né? Como eu, você que tem um smartphone na mão, né? Nós vamos a gente conectar gigabit por segundo no smartphone, não tem nem aplicação, né? Pois Você não é. precisa disso tudo, né? Você tem 30 mega que você tem hoje num 4G, 20 já atende mais do que necessário. Mas aplicações da indústria, aplicações, né, que precisam, né, desses três pilares, sim, traz uma revolução, porque você imagina uma indústria hoje com várias máquinas conectadas, robôs e tudo mais, todas cabeadas, né? De repente, e aí isso traz um problema, porque quando você precisa mexer naquela indústria, você quer mudar a linha de produção, coisa assim, você tem que mexer todo esse cabeamento, que é um problema enorme. Quando você substitui esses cabos por tudo comunicação sem fio, 5G, com altíssima segurança, né? E com todas as características que eu coloquei agora para você, você traz aí um ganho de eficiência, né? De você mexer na sua linha de produção, você colocar novos equipamentos, né? E trabalhar com robôs de uma forma muito, assim, muito eficiente, né? Então, esse é um dos grandes ganhos. É quando você fala de carro autônomo, né? Que não é agora que a gente vai ter carro autônomo, mas já estão sendo trabalhados, né? A gente já tem isso em alguns lugares rodando, mas é o nosso futuro. Então, o que eu entendo é que o 5G tá vindo para começar a pavimentar uma super rodovia, né? Uma super highway, né? Para você conseguir passar todos esses casos de uso que os nossos, né, os startups estão trabalhando, né, empresas grandes estão trabalhando para botar isso disponível para nós, usuários finais, né? Então, acho que e aí eu digo nós, usuários finais, como pessoa física e também como pessoa jurídica. Então, que eu acho que a grande revolução vai ser realmente no mercado corporativo. Também, isso que você me falou está me parecendo uma coisa. Eu me lembro muito de quando lançaram a TV 4K, quando você nem tinha sinal 4K, né? E aí as pessoas queriam ter uma TV 4K, mas no final das contas eu saía perguntando para amigos meus que queriam ter uma TV, eu falei, cara, peraí, cara, mas não tem nem conteúdo em 4K, né? Porque o que acontece, eu acho que isso é um ponto que você falou um alinhamento de expectativa bem importante, no sentido de que, claro, que como isso está sendo disseminado bastante fortemente pela mídia, automaticamente todo mundo pensa no sentido de que, cara, que ótimo, agora eu não vou precisar ter nem mais banda larga em casa, né? Porque agora eu posso vou usar meu celular aqui, tá tudo feito, quer dizer, tá tranquilo. Em questão de infraestrutura, né? A gente fala, porque isso me vem muito da conexão 4G que a gente tem hoje mesmo, que muitas vezes está abarrotada. Aconteceu isso com o 3G, vai acontecer, já está acontecendo com o 4G, em muitos lugares a conexão está abarrotada. Como é que é essa estrutura, como funciona? Porque muitas vezes, muitas pessoas falam, inclusive, da substituição da banda larga que a gente tem em casa pelo 5G. Isso acontece? É possível isso ser feito? O que eu vou dizer assim? A mídia, ela sempre, ela quer, né, criar um fato relevante, né? Então é tudo 0-1, né? Então vai mudar, vai migrar tudo. O que eu entendo, né? O 5G traz realmente essa velocidade. Vai ter sim banda larga usando o 5G, né? E com velocidades como se fosse de fibra ótica, o que a gente chama de Fixed Wireless Access, né? Então acesso fixo sem fio, né? Mas ele não vai substituir 100%. Se você tem já uma banda larga em casa, né, que já tem o fibra, está funcionando, né, você vai ter opção de repente de trocar, mas não necessariamente. Você não vai ter grandes melhorias por conta de trocar. Tá? O que acontece é que essa situação traz mais uma opção, né? Traz mais uma opção para você. Em relação a congestionar ou não congestionar o 5G, está muito associado ao planejamento de rede, né? Então, quer dizer, cada operadora, né, e a TIM tem um cuidado muito grande nessa questão de planejamento de rede para
você dá uma qualidade de serviço para os clientes, né, que você está realmente oferecendo, que você está vendendo, né? Então, você precisa realmente ter um planejamento de rede diferente do 4G, porque agora você vai ter, em algumas regiões, e aí cada operadora vai definir onde vão ser essas regiões, você vai ter também um acesso sem fio, banda larga, né, que vai consumir, vai ter uma característica de consumo diferente do teu celular. Não, além do celular, teu celular tem uma mobilidade, então, hora você está num lugar ou você está no outro, né, então você tem... você não consome, né, naquela rede num único local, isso ajuda no planejamento, né, da rede móvel. Você tem a questão de você ter, né, hoje, né, bandas menores que você acaba consumindo, né? Então, eu acho que vai ser um desafio, sem dúvida nenhuma, das operadoras, né? A gente está super preparado para isso, de conseguir prover os serviços que, né, no 5G com a qualidade que o 5G merece, né? Legal. E acho que eu vou até uma pergunta aqui do Antônio Abreu, que ele fez, que está de acordo mais ou menos com o que a gente está falando. Ele fala que o nosso país é enorme, né? Será que a gente vai conseguir oferecer esse serviço, não sei se inicialmente ou em algum momento para todo o Brasil? Será que a gente chegou no momento de inclusão digital definitivo? É Então, possível? legal. A pergunta é super interessante, né? O que eu posso dizer? Ó? A TIM tem um compromisso, né, público do nosso presidente, que agora é o presidente global da Telecom Itália, que foi o Pietro, que fez essa promessa de chegar a 100% dos municípios brasileiros com o 4G até o final de 2023. Tá? Nós estamos trabalhando nisso, tá? E realmente, vamos chegar até antes, possivelmente. Por que eu estou falando do 4G e não do 5G? Porque é o que, para responder a sua pergunta, na verdade, é tudo um percurso, né? A gente vai começar o trabalho com 5G agora esse ano, certo? E aí, obviamente, que você tendo infraestrutura, o que o 4G vai trazer também um pouco de infraestrutura de fibra, backhaul e tudo mais, tem várias empresas trabalhando nisso, você vai conseguir acelerar mais a adoção a entrada do 5G também no interior do Brasil. Tá? Então, o que eu entendo, né? Que sim, o 5G com certeza vai trazer, né, a inclusão digital mais rápido para o interior do Brasil, só que do que aconteceu com o 2G, com o 3G e com o 4G, entendeu? Porque nós estamos falando de uma situação hoje muito diferente do que a gente viveu no início aí da mobilidade, no início da mobilidade, né? Então, essa questão de o 5G chegando no interior vai demorar um pouco, tá? Acho que nós estamos falando de 2, 3 anos aí para você ter nas cidades menores, mas eu acho que a minha visão é que isso vai ser mais rápido do que foi no 4G. E seria uma mudança de chave importante, principalmente para essas localidades mais remotas, né? Porque a gente falou, principalmente nessa pandemia, um momento onde ninguém conseguia mal, onde foi todo mundo para casa, os alunos principalmente, e a gente falava sobre educação digital, educação online, onde praticamente não aconteceu para muita gente, né? Seja por dificuldade de banda, por infraestrutura, por uma série de coisas. Então, é claro que essas regiões acabam, não é onde está o grande volume, mas é onde está, talvez, é uma grande necessidade, né? Então, é importante a TIM realmente ver essa situação, porque é basicamente o que aconteceu aqui durante a pandemia. Agora, na sua opinião, cara, quais são os principais... Você falou de B2B, né? Que provavelmente o corporate, o corporativo... minha área é B2B, exatamente. Exatamente. Então, assim, levando em consideração o B2B, né? O corporate, quais são os segmentos que você acredita que podem ser os mais beneficiados com relação à chegada do 5G? Na minha visão, tá? Talvez não só na minha visão, mas na visão do mercado, né? Acho que a indústria, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das principais beneficiadas, as indústrias de transformação, principalmente, né? Que eu falei da retirada dos cabos, né? E você ter, né, um serviço que tem muito mais qualidade e segurança que um Wi-Fi, por exemplo, né? Tem várias empresas tentando usar o Wi-Fi para conectar robôs e conectar as suas máquinas, né, numa linha de produção, e a gente sabe as dificuldades e a insegurança que existe no Wi-Fi. Então, o 5G traz essa característica, que aí traz junto as redes privadas, né, que você pode criar redes privadas, né, que estão apartadas da rede pública para você botar aquela fábrica, né, por exemplo, funcionando. A gente apresentou recentemente um case com a Stellantis, junto com a Accenture, a TIM, Accenture e Stellantis, o case do uso do 5G numa fábrica em Goiânia,
fábrica da Jeep lá em Goiânia, onde a gente usa o 5G com inteligência artificial para identificar como é que você adesiva os carros, né? É uma fábrica que tem mais de 4 modelos e infinitos tipos dos modelos de carros fabricados, e você tem que saber no final qual que você bota, né? Compass, Renegade, qual é, né? E qual tipo tem vários modelos diferentes dentro desse mesmo modelo. Então, isso era um grande problema. O que a gente fez foi um trabalho junto com eles, usando o 5G com uma câmera, né, de alta definição, identificar qual é o carro e a partir daquele carro correlacionando, né, ou cruzando com informações das bases de dados, informar como é o adesivo que tem que ser colocado e como tem que ser colocado e aferir a qualidade disso, né? Então, um exemplo, né, do que dá para se fazer, diga-se a ponta do iceberg, né? Então, a indústria é um desses. Uma outra, né, que eu entendo que vai ser muito beneficiada é a saúde, né? Se você começa a ter a possibilidade de você ter o atendimento remoto, falando de exames remotos, né? Porque a baixa latência, chegando até talvez a cirurgia, né, com robôs, porque a baixa latência permite que um médico opere um robô, né, fazendo uma cirurgia à distância, né, sem ter a baixa latência faz que não tenha delay, né? Então, o médico está enxergando que ele está mexendo no bisturi, o que está acontecendo lá do outro lado, né? Isso. E isso é algo, obviamente, para o futuro, né? Mas que vai ter várias aplicações bem interessantes. O carro autônomo, né, é um outro, né, da parte de mobilidade, é um outro setor que tem também uma aplicação bastante interessante, porque você começa a trabalhar com a comunicação entre carros também, né? Carro e imobiliário urbano, para você saber onde você está e tudo mais, né? E o agronegócio, né? Eu acho que o agronegócio é algo que é um pouco mais para o futuro, tá? A TIM hoje é líder, né, em conectividade no agronegócio com o 4G, mas o 5G ele vem para trabalhar alguns outros casos de uso que usam muito imagens de altíssima definição, com robôs, né, com drones e tal, que ainda é algo que está bastante no início, né? Então, eu entendo que no Brasil o agronegócio não pode ser deixado de lado, né, sem dúvida nenhuma, é a grande bola propulsora, né, de desenvolvimento do país. E, então, eu entendo que ele é uma das verticais, sem dúvida nenhuma, que o 5G vai fazer diferença, mas obviamente um pouquinho mais à frente, eu diria, tá? Então, eu talvez tenha esquecido de alguma vertical, mas essas acho que são as principais verticais aí que varejo também tem algumas aplicações bem interessantes que a gente já vê lá fora, onde você tem, né, a venda online, né, um apresentador mostrando o produto e já vendendo ao mesmo tempo, né, com O próprio interações metaverso, né? rápidas. Metaverso, exatamente. Então, quer dizer, você tem uma infinidade de possibilidades onde você junta as tecnologias, né, o 5G, a inteligência artificial, né, o machine learning, né, toda essa parte de realidade aumentada, né? Então, quer dizer, várias dessas tecnologias hypes que acabam, né, se juntando para criar né, habilitar novos casos de uso. Acho que essa talvez seja a grande questão, né? Você conseguir fazer com que novas empresas pensem, né, naqueles mesmos problemas de outra forma e que tragam, né, usando essas tecnologias, coisas novas, né, formas novas de resolver problemas antigos, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que mais do que nunca a gente vai ter uma tecnologia que vai dar vazão à inovação e criatividade como nunca antes, né? É mais uma questão de você canalizar, né, o seu pensamento. Exatamente. E de que forma que você... Porque eu acho que, olha, mais do que nunca a gente vai ter uma situação onde o céu é o limite com relação à conexão, né? A conectividade. E até indo nesse caminho, o Gilberto Mendes ele pergunta aqui o seguinte: enquanto você está falando, eu estou lendo algumas perguntas, o pessoal deixou várias perguntas aqui no chat. Muito legal, gente. Obrigado. O Gilberto Mendes ele até pergunta se o 5G ele vai concorrer com a infraestrutura de redes Wi-Fi nas empresas. Eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que, para ter uma ideia, nós estamos fazendo várias experiências, né? E conversando com várias indústrias e tal, vários setores da indústria, né? E um deles que a gente foi conversar recentemente foi educação, né? E aí um diretor de TI de um grande grupo educacional falou:
pô, adoraria me livrar desse Wi-Fi aqui que eu tenho que gerenciar, né? Eu dou um exemplo bobo, né, que é de escola, Sim. mas realmente o Wi-Fi é sempre uma dor de cabeça para quem gerencia, né? Então, acho que o 5G, né, junto com a mistura de rede pública com privada, né? Então, algumas arquiteturas novas, coisas que o próprio 5G, eu vou falar uma palavra feia aqui, mas que o 5G traz, que são os slicings de rede. Então, você conseguir separar a rede dentro da mesma rede física, né, que não é física, que é móvel, na verdade, mas Sim. na mesma rede, você separar qualidades de redes diferentes, que a gente chama de slicing, né? Você fatiar isso é essa rede. importante. Então, isso é uma novidade que o 5G traz, é uma coisa mais futuro, tá? Eu diria que mais 1 ano, 2 anos aí para virar realidade, mas você tem a possibilidade de oferecer numa mesma rede, a mesma rede que você implementou, é um serviço como esse que eu falei, por exemplo, de cirurgia, né, de baixíssima latência, com alta disponibilidade e tal, e também uma rede como de banda larga, sendo que uma não interfere na outra e a arquitetura está preparada para fazer tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Então, essa é eu acabei não falando disso antes, mas é uma grande vantagem do 5G, porque ele foi concebido assim, um negócio bem interessante, né? Eu estava conversando esses dias com um estudioso, realmente, de redes móveis, né? Aqui da TIM, e ele estava falando para mim que o 5G ele foi concebido baseado em caso de uso, né? Então, diferente das outras redes, que elas eram baseadas, pô, quero criar uma rede para fazer, né, habilitar a comunicação móvel para os usuários. Não, eu quero fazer uma tecnologia, eu preciso desenvolver uma tecnologia que ela atenda a determinados casos de uso que a indústria precisa, que as verticais precisam e tal. Então, ele é concebido de uma forma menos técnica e mais de negócio, entendeu? Ele tem uma visão mais de negócio no seu desenvolvimento, que é uma mudança radical, né? Totalmente. E aí você falou, esse slicing, por exemplo, você falou de carros autônomos e também falou de cirurgias. E eu acho que esse slicing faz toda a diferença, porque, por exemplo, você está num carro autônomo, você precisa ter resposta em milissegundo, é o que vai te salvar, às vezes, de um acidente fatal, muitas vezes. É nessa situação que você está falando, de tomar decisões rápidas, de você ter uma resposta rápida? Exatamente. Imagina o seguinte, né? A gente tem que misturar as tecnologias, né? A gente falou do 5G, mas você tem também a questão do edge computing, né? Que é você levar o processamento para a borda, mas para mais próximo, né? Da tomada de decisão, né? Então, no caso do carro autônomo, esse edge computing pode estar no próprio carro, né? Mas ele poderia estar, por exemplo, não no carro, mas na cidade, né? Na cidade próxima ele está rodando esse carro. Quando ele vai mudando de local, ele vai mudando de centro de processamento. E aí, por que isso? Porque aí com isso você consegue ter, né, a baixa latência é o tempo que ele acessa esse servidor que está em borda, né, para poder tomar uma decisão, certo? Então, essa arquitetura, né, onde mistura essas tecnologias, o 5G com edge computing, né, com inteligência artificial rodando nesse edge computing, é que vai fazer com que o carro autônomo, né, se torne uma realidade, porque você começa a tirar o processamento de dentro do carro e levar para um processamento regional, onde ele vai atender vários carros. Imagina, você reduz o custo em muito, né? Em vez de você multiplicar por N, né, o investimento num carro com um monte de processamento, você leva esse processamento para uma borda, né, para uma cidade, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, Campinas, né? Então tem um sistema de Campinas, então todos os carros que estão passando naquela região de Campinas, até um certo raio e tal, eles estão usando esse edge computing da cidade de Campinas, ao invés de ter cada carro com o seu processamento, o seu processamento com o seu custo, um custo bem maior, na verdade, né, que você tem em cada um dos carros. Obviamente isso a gente está falando de futuro, tá? Mas esse é o caminho, esse é o percurso que está se fazendo. Se você pegar hoje um carro da Google, né, autônomo, um carro da várias outras marcas, né, você tem um processamento dentro do carro muito grande. Ele tem várias câmeras, né, pega sinais, várias informações para tomar decisão. E o carro autônomo ele vai virar uma realidade no momento que você conseguir tirar um pouco desse processamento de dentro dele e levar para um ponto onde ele consiga compartilhar esse processamento entre vários carros, entendeu? Esse é uma dos desafios, né, dessa questão do autônomo em si, de uma forma geral, né? Legal. E tem até uma pergunta interessante, acho que para essa linha do Thiago aqui sobre B2B, enfim, mas ele falou que ele está com uma rede lá que está perto de colapsar,
né, de tantos cabos que ele tem lá, chegando no próximo ponto de poder, sem ficar conectar, sem conseguir conectar mais máquinas, né, nisso, né, nessa rede, devido a, acho que o próprio overload aí de coisas que estão conectadas na rede. Agora, você acha que o 5G conseguiria ajudar isso de alguma forma, em termos de conectividade para essas máquinas? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o que a gente tem como resolver isso, tá? Então, estou à disposição aí, eu e minha equipe, aí, para a gente fazer um projeto que, na verdade, o que a gente está falando, né, para as indústrias principalmente, são de criar redes privadas que estão conectadas à rede pública também, tá? Mas onde você tem uma rede 5G, onde ela fica como se fosse realmente uma rede local, né? Uma rede que não fala com a parte de fora. Então, garantindo a segurança dessa indústria, né? E, ao mesmo tempo, garantindo a qualidade de conexão, né? Então, exemplo, né? Você poderia ter um equipamento, né, que a gente chama de gateway 5G, que conecta as máquinas que são legado, por exemplo, são máquinas antigas que não têm conexão 5G ainda, né? Então, você vai conectar com cabos aquele grupo de máquinas e subir através desse gateway para a rede de 5G, né? E assim por diante, você pode trabalhar assim como você pode trazer máquinas novas que já têm conexão 5G ou 4G e você conecta essa mesma rede. E aí, o que é interessante, né? Numa rede 5G, né, numa rede privada dessas aí, um problema que você tem muito no Wi-Fi, que é a segurança. Você vai numa empresa grande e você não consegue ter a senha do Wi-Fi, assim, a senha do Wi-Fi tá no cofre, né? Por causa de segurança. No 5G ou numa rede privada 4G ou 5G, o que acontece? Basta você dar um chip para aquela empresa, por exemplo, que chegou a fazer um teste na sua fábrica, mas porque ela tem a mesma qualidade de segurança da rede móvel. Por exemplo, o meu chip da rede TIM, ele não fala com o seu chip da rede TIM, entendeu? Porque existe uma autenticação baseada no conceito do GSM, que é antigo pra caramba, que faz com que você não enxergue a rede, porque não é porque você está conectado à rede móvel da TIM que você está enxergando todo mundo que está conectado na TIM, né? Então, essa segurança você transfere para essa rede privada também, né? E o que traz uma vantagem muito grande, né? Você imagina uma startup que quer fazer um teste de uma nova solução na sua fábrica lá. Você passa, às vezes, 6, 8 meses, uma grande empresa, para conseguir uma senha, um acesso ao Wi-Fi para ela fazer esse teste. Aqui não, você separa, né, um chip que você vai dizer quais os direitos que ele tem e fim. Não tem, ele não vai enxergar, não vai ter condições por arquitetura de enxergar o robô, a máquina que está conectada nessa mesma rede, porque a arquitetura da rede móvel ela não permite isso, entendeu? Justamente. Então, você está trazendo toda essa segurança, né? Que eu acho que é bom fazer um parênteses aqui. Toda a rede móvel, né? O chip que vai, aquele SIM card, é a sua identidade dentro da rede, né? Então, ninguém consegue se passar por você, a menos que ele tenha o seu chip, entendeu? Então, isso traz uma segurança muito grande. Então, o Eric, ele é identificado na rede da TIM por aquele chip que ele tem. Se ele pegar um outro chip, ele não consegue se passar pelo Eric. Entendeu? Não existe esse tipo de... Então, isso traz uma segurança de acesso muito grande. E a gente e aí agora, com o 5G, né, com essas redes privadas, você consegue trazer essa mesma segurança, essa mesma qualidade para um chão de fábrica, né, para você conseguir resolver esses desafios, né, do chão de fábrica. Não sei se ficou claro ou não. Sim, não. Não ser muito técnico, não. Sim, não, eu acho que foi bem claro. E até aproveitando um pouco, já que a gente está indo tanto para o ambiente industrial, eu queria mais verificar ou perguntar para você, será que a gente chegou no momento... eu estou vendo que, na verdade, assim, quando a gente falava de indústria 4.0, carros autônomos, no final das contas, acho que todas essas tecnologias ou esses conceitos estavam esperando alguma coisa como 5G para realmente funcionar, não? Porque eu acho que, sinceramente, não sei se um carro autônomo teria condições de funcionar sem uma tecnologia dessa. E pior, eu não sei se ele tem como funcionar sem uma cobertura o suficientemente boa de 5G, né? Eu acho que isso é algo que impossibilita a evolução da tecnologia.
porque a gente está justamente falando isso. Não dá para a gente trafegar. Imagina você trafegando em algum lugar e você, por acaso, ficar sem conexão na internet, em, sei lá, em alguma serra ou alguma estrada que não tem conexão nenhuma e você ali, quer dizer, a gente fala muito do carro autônomo, que é incrível, provavelmente uma das evoluções disruptivas, uma das maiores que a gente teve nos últimos tempos, só que, ao mesmo tempo, você não tem como garantir que isso vai funcionar justamente porque ele se baseia na conectividade, né? E se a gente não tiver uma cobertura interessante, não funcionaria. Mas isso também vale para a indústria 4.0, né? Em termos de... Tem máquinas que precisam de respostas em um tempo de latência baixíssimo. Sensores, enfim. Você acha que a indústria 4.0 ela é um dos grandes beneficiados dessa mudança de chave para a rede 5G? Esses dias, faz ano passado, né, eu fiz uma palestra numa faculdade, né, que eles entendem de indústria 4.0. Eu faço de conta que entendo, né, mas entendo de verdade. E aí um dos professores lá falou, cara, a indústria 4.0 ela não se resume somente ao chão de fábrica, né? Ela se resume a toda a logística que tem em volta disso para isso acontecer de verdade, né? Eu acredito que sim, tá? A conectividade, de uma forma geral, a gente está falando do 5G agora especificamente, mas a conectividade, de uma forma geral, é um grande habilitador de toda essa mudança tecnológica, né? Se imaginar, a transformação digital ela passa por você estar conectado, né? Então não é diferente no chão de fábrica. Você tem que estar com as máquinas conectadas, você tem que estar com as informações rodando, porque a partir da conectividade você tem informação. A partir da informação você começa a tomar decisões baseadas nelas, né? Quando você começa a tomar decisões baseadas nelas, você tem um histórico, você começa a ter evidência do que pode acontecer. E aí você começa a prever o que pode acontecer baseado no que você tem. Então, se você não tem a conectividade, você não consegue nem começar. Então, a conectividade, né, é um grande habilitador de toda essa transformação digital, né, que passa pelo uso da inteligência artificial, machine learning, né, a parte de edge computing, na verdade, né, que é, de novo, você tem o edge computing para quê se você não está conectado com quem você quer interferir, né, ou mandar um comando, o que for novo. Então de novo, a conectividade e aí o 5G vindo com todas as novidades dele, né, com esses ganhos, né, que você tem em termos de arquitetura de rede, né, ele vai, sem dúvida, habilitar diversos, né, como eu falei já, estou sendo repetitivo, até casos de uso, que são casos de uso de quê? Casos de uso de tecnologia, né? Então, a transformação digital, se você pegar, né, olha a quantidade de novos aplicativos que surgiram, né, porque você tem um smartphone que é sensacional, né? Um smartphone que só falta... Né? Ele fala, na verdade, você falar que só falta lá, não pode falar, porque ele fala também. Mas, na verdade, a quantidade que surge, né? E aí na pandemia, o que a gente viveu? Né? Uma mudança radical do comportamento baseado no smartphone, né? Mas porque você tinha a conectividade. Se você não tivesse a conectividade, não adiantava você ter um excelente computador em casa se você não tivesse, né, a conectividade e a mobilidade que te traz essa tecnologia, né, o smartphone ou a rede móvel em si, né? Então, essa eu acho que é a beleza, né? O que faz a mudança do nosso futuro, né? Onde a conectividade é o grande habilitador ou a grande avenida que a gente está criando para gerar transformação digital em diversos segmentos da... A gente não falou, por exemplo, de cidades inteligentes, né? Eu acho que cidade inteligente tem uma oportunidade muito grande. O Brasil tem os seus problemas, suas mazelas, né, em relação à questão do governo, né? Mas se você vê, por exemplo, as PPPs já viram uma realidade no Brasil para iluminação pública e outras. Então, se conseguir alguns modelos que fujam da contratação somente via esse serviço público, você consegue dar vazão às smart cities, né, as cidades inteligentes, com uma infinidade de casos de uso super interessantes, né? Que é um desafio nosso em termos de Brasil, né? Talvez não só do Brasil, de vários países do mundo, mas que se você pegar hoje, poucas cidades realmente declararam como smart cities ainda, né? E não por uma questão de tecnologia, mas sim por uma questão de regulação. Sim.
E eu quero até, agora, mudando um pouco de chave, indo para o usuário final, para nós aqui, né? É engraçado, enquanto você está falando, não é que eu não estou prestando atenção no que você está falando, mas na verdade eu quero agregar mais coisas. Eu estou Claro, vendo uma claro. reportagem da UOL, que ela falou, o repórter aqui é o Lucas Carvalho, da Tilt. Ele fala que ele testou o 5G puro em São Paulo e é tão rápido que nem os apps acompanharam. Que é aquela história daquela brincadeira da TV 4K que a gente falou. Ah, vou comprar uma TV 4K, mas se eu nem tenho conteúdo para exibir antigamente, né? Já está na hora. Você acha que os usuários, isso em linhas gerais, pessoas, usuário doméstico, né, usuário de celular, enfim, já está na hora de ele já começar a pensar em um equipamento para que o habilite a conexão 5G? Já é o momento? Olha, eu acho que se uma troca de smartphone, né, eu sem dúvida pensaria em já um smartphone com 5G, né, um smartphone já que habilitasse essa nova rede, porque a rede está aí, é a realidade. Obviamente que vai ter todo esse rollout de rede, né, no interior e tal, mas sim, eu já pensaria, né? Esse é um dos grandes desafios da tecnologia, né, que eu acabei não falando, que é o ecossistema, né? Hoje nós temos, obviamente, um desafio do 5G que é o custo, né? Os smartphones ainda são caros, né? O Marcelo Comparado está com o justamente falando 4G isso. e tal. Então, esse é um desafio, mas é um desafio da tecnologia, como todas foram, né? Quando lançou-se o 4G, a gente teve esse desafio do 4G. Hoje não é mais um desafio, né? O 3G é a mesma coisa, assim por diante. Então, no 5G não vai ser diferente. O que eu acho que vai acontecer é que cada vez mais os ciclos da tecnologia estão sendo encurtados, né? Então, cada vez mais rápido você consegue fazer essa mudança de tecnologia, né? Porque a massificação, né, a eletrônica está cada vez mais miniaturizada, mais barata, né? Então você consegue cada vez mais rápido chegar na base da pirâmide, ou mais perto da base de pirâmide com essa tecnologia, né? E eu acho que no 5G vai ter muito isso, porque o mundo está trabalhando muito nisso, né? Trabalhando para fazer isso rodar muito rápido. Então, eu acredito que... E aí, de novo, a gente pensar em que nós, né, usuários normais, né, vamos nos beneficiar do 5G, acho que a velocidade, é isso que a gente falou mesmo, a velocidade é tão alta que não vai ter nem... Você vai rodar um 8K numa telinha pequenininha, não vai rodar, não precisa disso, né? A tela é muito Exatamente. pequena, não precisa sair de toda essa resolução. Porém, né, você ter uma câmera 8K para você capturar imagens de uma indústria e com aquela imagem, através de um Exato. analytics de vídeo, você tirar informações do que está acontecendo ali, por exemplo, os funcionários estão usando o EPI correto, né? O cara está seguindo o processo que devia seguir, tudo com uma única imagem, entendeu? Então, você consegue, com isso, né, com 5G, com Video Analytics, por exemplo, você criar vários sensores com uma imagem só. Isso para mim, essa é uma das grandes aplicações do 5G, né, associado, né, a Video Analytics para diversas questões. Por exemplo, uma câmera de alta resolução que está numa avenida, de novo, você pode, né, usar essa altíssima resolução para você tirar várias informações do que está acontecendo ali. Então, eu acho que essa... E aí, obviamente, que passa para isso acontecer e virar realidade, passa por você ter dispositivos 5G, câmeras que já vêm com 5G, né? Sensores que já vêm com 5G de fábrica, para você poder habilitar isso, que ainda é um percurso, tá? Está acontecendo, eu acredito que no mundo todo, tá? Não é questão do Brasil só, no mundo todo, mas eu acredito que a partir do ano que vem a gente vai ter, começa esse ano, a gente começa a ter um mercado brasileiro, né, que não é um mercado desprezível, né, pelo contrário, é um mercado enorme, né, que começa a fazer diferença no mercado global também. É, é, perfeito, acho que você respondeu muito bem. Agora, é mais uma curiosidade da minha parte, eu acho que talvez tenha até uma situação que o Abreu perguntou sobre drones com 5G, enfim. Em termos de arquitetura, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa e eu quero ter acesso ao 5G. Basicamente, a minha pergunta é bem direta. Hoje, as operadoras, elas vai ser necessário ser feito algum tipo de load balance? Eu vou colocar, não sei se essa é a pergunta correta, mas algum tipo de load balance conforme a necessidade de alguma empresa ou segmento? Vamos falar, eu estou falando, putz,
eu estou falando de um hospital que está fazendo uma cirurgia por 5G, que tem uma ótima latência, beleza? Eu não posso colocar ele no mesmo lugar que está sei lá, um usuário comum navegando para assistir Netflix. Eu não sei se isso é possível ser feito hoje, mas é possível ser feito isso com 5G? Na verdade, é possível, sim, por conta do slicing que eu falei agora há pouco. Então, você Perfeito. consegue criar na rede 5G várias sub-redes, como se fossem... Pensa, para quem é de telecom, né? Você, na fixa, você já tem isso na telecomunicações fixas. Você cria uma VPN, né? Não é tudo um paralelo, não é uma VPN no caso do slice, mas com qualidade de serviço diferenciada, né? Então, você pode, nesses slices de rede no 5G, você pode criar isso dando qualidade de serviço diferenciada. Entendeu? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Quando aquele serviço que precisa mais qualidade, né, que contratou mais qualidade, né? Então, essa é um pouco tem um contrato que claro, mais qualidade. O que vai acontecer com os outros serviços que são best effort? Eles vão diminuir a qualidade deles. Não vão ficar ruins, mas vão diminuir a qualidade deles. Entendeu? E é assim que funcionam as redes hoje, né? Elas ficam respirando, né? Só que nesse respirar, você está mais prioridade para quem contratou mais qualidade ou contratou mais prioridade, entendeu? Claro. Isso é uma realidade hoje nas redes fixas, né? Quando você fala no mundo IP, né? O mundo IP tem essa característica e a gente vai ter isso também nessa arquitetura do 5G que prevê você criar esse chamado network slicing, né? Quer dizer, você criar um slicing de rede rodando juntos, mas todos eles sendo trabalhados cada um com as suas prioridades, entendeu? Entendi, perfeito. Cara, eu acho que ficou muito claro. Foi um debate muito legal. Acho que a gente conseguiu, inclusive, responder a pergunta de todo mundo aqui durante a conversa. Eu acho que, para mim mesmo, me ajudou muito a entender um pouco mais como que vai ser a adoção desse 5G. Foi um debate de quase uma hora aqui que a gente está conversando. Então, eu espero que tenha ficado claro, inclusive para quem está junto com a gente aqui, temos mais de 70 pessoas. Então, assim, é muito bacana ver o quanto esse tipo de... Eu acho que nada melhor do que ouvir diretamente da fonte informações a respeito do 5G, no caso da TIM. Então, assim, eu mesmo não sabia de algumas coisas que você acabou de falar sobre o slicing, por exemplo. Para mim eu ficava sempre pensando, pô, mas será que um hospital vai dividir a conectividade com, de repente, o usuário comum e assim vice-versa? Estou vendo que não. Então, assim, é justamente o que você falou, né? O cara é necessário muitas vezes para alguns segmentos de negócio a gente ter esse slicing justamente pelo modus operandi, né? Eu não posso deixar muitas vezes um hospital que precisa ter essa conectividade de alta velocidade e muitas vezes eu preciso diminuir, fazer esse load balance, digamos assim, de alguma forma para conseguir prover um serviço de alta qualidade para todo mundo ao mesmo tempo que eu estou provendo também um serviço de ótima qualidade para um hospital. Cara, foi muito legal a gente entender aí que alguns segmentos vão ser altamente beneficiados. E, na verdade, a gente citou alguns, né, cara? Porque se a gente for pensar, e foi uma coisa que eu até comentei, em termos de vazão de criatividade, o céu é o limite, né? A gente falou muito da indústria, a gente falou do agronegócio, a gente falou do varejo, a gente falou da medicina, mas, em linhas gerais, eu acho que o céu é o limite, não? Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós estamos começando, né? Acho que se você pegar, acho que a tecnologia ela é um habilitador, né? Acho que eu não gosto de falar de tecnologia por tecnologia, embora eu seja um cara de tecnologia, né? Tenha passado boa parte da minha vida falando de tecnologia, eu acho que a tecnologia está aqui para algum propósito, né? Então, eu acho que o 5G traz um pouco disso, né? Que é buscar propósitos para o 5G, né? Propósitos para essas características que o 5G traz para mudar, né, a forma como você trabalha, né, trata os problemas antigos, né? Então, novas formas de tratar problemas antigos. Acho que isso, sem dúvida, traz um mercado super assim farto para as startups, né, para empresas que queiram pensar isso de forma diferente também, né? E juntar as tecnologias, como eu falei, não é só o 5G, né? O 5G com inteligência artificial, com machine learning, com edge computing, quer dizer, uma infinidade dessas novas tecnologias que estão aí para mudar o mundo, né? E juntas, sem dúvidas, né? Sem dúvida, elas vão
conseguir isso, né? Então, bom, a gente está quase no fim, né? Não sei se É isso aí, né? poderia fazer uma breve... Não sei se posso... Claro, Acabei não por falando um favor. pouquinho, acho que falando um pouquinho do histórico nosso, né? A gente fala do 5G agora, né? Como algo que parece que apareceu, né? A partir do, sei lá, do meio do ano passado, mas a TIM vem trabalhando no 5G há talvez mais de 3 anos aí, né? Testando diversas tecnologias, né? Testando e ajudando, né? A criar esses padrões. Nós, nesse período, trabalhamos e fizemos vários pilotos, né? Teve um piloto do agro que saiu, o primeiro piloto do agro que saiu lá em Rondonópolis, no Instituto Mato Grossense do Algodão, onde a gente mostrou drones, né? Com câmeras de alta resolução, controle de máquinas e tal. Esse case da Stellantis que eu falei. Então, quer dizer, a gente tem trabalhado em várias... para realmente entender e ver como é que a gente consegue levar, né? Essa tecnologia para os nossos clientes de forma a fazer diferença, né? Então, a gente, com isso, ganhou, né, uma experiência muito grande e a gente tem certeza que o ano de 2022 vai ser um ano aí né, com o lançamento do 5G, onde a gente vai ter muitas novidades, muitas coisas interessantes no B2B, que é o meu mercado, né? E também no B2C. Acho que também para o B2C teremos aí boas novidades, tá? Show de bola, tá dado o recado. E olha só, Alexandre, o Thiago está aqui, ele acabou de deixar uma mensagem, não sei se você viu aqui no chat, Eu acabei de mas ver ele... aqui. Pode passar meu contato para ele. Tá bom. Thiago, deixa o seu contato aí no chat, por favor. Nossa intenção nem era gerar lead, nem era gerar negócio, mas que bom que vocês se interessaram. Isso é bom saber, Legal. bom saber que o negócio está quente realmente. Isso é super, super bacana. Thiago, então, deixa por favor aí os seus contatos no chat. Maior prazer em falar contigo. Vou passar para o Dalforno. E é isso, cara. Eu acho que essa troca é bacana, né? Eu acho que quando a conversa é interessante, quando o assunto é interessante, ele acaba gerando o interesse no sentido de testar, seja lá qual for, ou até de oportunidade de negócio, como aconteceu aqui, que o próprio Thiago falou, meio que natural, né? Então, isso me deixa muito feliz em saber que, de alguma forma... o Thiago já até deixou. Olha, beleza. Thiago Rocha, @natura.net. Show. Então é isso que é legal, cara. Puxa, eu fico extremamente feliz. Eu acho que provavelmente o Thiago ouviu algumas coisas interessantes aí e levou a chegar nessa conclusão aí. Que bom, que bom. Fico feliz. Já saio daqui feliz. Eu Então, fiquei Forno, impressionado com cara. as perguntas, né? Muito bom, Eric. Acho que Sim, foi super... Foi produtivo, muito cara. bem, né? Para mim, eu gostei muito, tá? Se você gostou, eu gostei, cara. Eu fico mais feliz ainda que a gente conseguiu manter um bom quórum aqui até o final. Significa que o pessoal também deve ter gostado. Então, Que realmente, bom, que bom. isso me deixa feliz, cara. É sensacional ter esse seu feedback, ter o feedback das pessoas. Eu acho que não tem. Aí é todo o trabalho que é recompensado. Então, sensacional. Então, a Paula deixou aqui parabéns, tema sensacional, ótimo, muito bom, foi muito bom, parabéns, Raquel. Eu quero parte 2 aí, o Marcelo, depois a gente conversa mais a respeito disso. Dalforno, meu amigo, cara, eu te agradeço muito, obrigado pelo seu tempo, foi sensacional, esperamos para próximas aí. Não, legal, estou à disposição, tá? Foi um grande prazer, Eric, falar aí com você. Foi um bate-papo muito fluido, Obrigado. né? Sim. E com excelentes perguntas aí. E eu acho que, né, o público super interessado, né? É muito Isso é mais legal ver legal. isso, né? Estou à disposição para fazer parte 2, tá? Para a gente falar de outros temas aí, quando vocês quiserem. Tá Tá bom? bom, tá bom. Bom saber, cara. Muito obrigado novamente. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora e até a próxima. Depois vai ter mais, viu? Depois vai ter mais e eu vou mandar e-mail para todos vocês falando das próximas lives, tá bom? Grande abraço para todos e até a próxima. Valeu, Dalforno. Grande abraço, cara. Obrigado, tudo de bom, gente. Abraço. Tchau, tchau.